Olá pessoal, bom, vamos dar aí então continuidade ao nosso estudo das características específicas do Python, certo? Características internas aí da linguagem, e agora nós vamos ver então as estruturas de decisão, depois vamos ver as estruturas de repetição, vamos ver tratamento de exceções e depois vamos ver então como construir e como funcionam as funções em Python, ok? Bom, estrutura de decisão Python só tem uma, que é o if. Estruturas de decisão nós sabemos que são responsáveis por desviar o fluxo de execução do programa com base na condição que foi estabelecida, se ela é verdadeira ou se ela é falsa, certo? Então, temos aí a sintaxe do comando de decisão. Como vocês podem ver, nós temos aí o if, a condição, os dois pontos, como nós vimos aí no controle de bloco por indentação, nas videoaulas, em uma das videoaulas anteriores. Lembrando que o elif e o else não são obrigatórios. Se você utilizar o elif, você tem que utilizar o else. Outra coisa, nunca pode se utilizar elif ou else sem if. Isso não existe. Dentro da linguagem Python isso não existe. Você não pode executar esse tipo de comando, certo? Bom, vamos ver então aqui um exemplo. Aqui não fique só nas minhas palavras, para que vocês possam ver o que eu estou falando aqui, tá certo? Vamos então aqui abrir o idle, aqui uma janela nova, ok? Vamos então aqui verificar algumas condições, tá certo? Vamos criar aqui uma função if definir, primeiro def, palavra reservada, par, e aí nós vamos verificar aqui se um determinado número é par, ok? Então, aqui nós vamos então esse if, vamos seguir o modelo que ele está nos dizendo aqui no slide. Vamos agora colocar, já colocamos o if, vamos colocar a condição. Se o resto da divisão de n por 2 for igual a 0, vamos relembrar aí que quando nós vimos os operadores aí para comparação, nós vimos aí que a união de dois comandos de atribuição, de dois operadores de atribuição, torna um operador de comparação, certo? Então, vamos aí então para o bloco de código que se segue, e no caso não é necessariamente um desvio na execução do programa, mas é uma mensagem que está sendo impressa, o número inserido é par, ok? Agora, se você quiser terminar o programa aqui, tudo bem. Porém, você pode colocar o else, que aí você está dando então ao programa um outro fluxo, um outro desvio de fluxo, que no caso aqui é apenas uma impressão, mas dependendo da condição do comando de decisão que você está utilizando, esse bloco de código pode ser composto pela chamada de outras funções, pela leitura de outros arquivos. Portanto, o desvio de fluxo ele pode ser simples, pode ser complexo, depende do tipo de implementação, certo? Vamos terminar aqui, o número inserido não é par, certo? Podemos terminar aqui, vamos dar F5, vamos salvar par.py, vamos aqui substituir e vamos aqui executar. Se par 8 aqui, o número inserido é par, e se eu colocar aqui, então ele vai entrar no else, certo? Na primeira passagem, quando eu coloquei n igual a 8, ele avaliou essa expressão, ele viu que ela era verdadeira, portanto, ele executou o bloco de código pertencente a essa condição. No caso, agora, de colocarmos o set, ele vai avaliar essa expressão aqui, vai ver que ela não é verdadeira, e ele vai buscar, então, um desvio caso não seja verdadeira. Como nós demos um desvio, nós dissemos que caso não fosse, então ele iria imprimir essa informação. Se nós não tivéssemos colocado o else, ele não iria imprimir absolutamente nada, ok? Bom, pessoal,
de estruturas de decisão era isso. Vamos passar então para as estruturas de repetição. Python utiliza duas estruturas de repetição, o for e o while. E aí você pergunta, qual é a diferença das duas? Quando que eu uso uma, quando que eu uso a outra? Muito bem, vamos lá então. O for, ele é utilizado quando você já sabe o limite que você quer destinar para aquele laço. Já o while não, é quando você não tem certeza da quantidade de vezes que você vai ter que executar. É você que vai dizer a ele, o executar, é o bloco de código que vem seguido dele que vai dizer como que vai ser feito essa interação, tá certo? Então vamos ver aqui com os exemplos, que fica mais fácil de enxergar o que eu estou dizendo, ok? Vamos aqui verificar no while, certo? Temos aqui então, vamos abrir aqui o arquivo ER, certo? Aqui nós temos, reparem que eu tenho que pré-declarar não pré-declarar, mas pelo menos criar a variável i antes de utilizá-la no while. Repare que no for não é necessário isso. Na linha de definição do while, nessa expressão lógica aqui, eu não digo qual é o incremento de i. Eu não digo qual é o incremento, eu não digo quanto que i vai incrementar. Eu digo apenas que enquanto i for menor do que 10, ele vai executar alguma coisa. Enquanto essa expressão aqui, ela for válida, certo? Aqui dentro do bloco de códigos, é que eu defino, nessa linha de código aqui, é que eu defino o incremento de i, para que quando eu avaliar essa expressão aqui, ela possa ter um fim. Porque se eu remover essa expressão daqui, isso se torna um loop infinito. Tá ok? Porque i vai sempre ser 0. Ok? Então vamos aqui voltar com a expressão. Ok? E vamos agora compilar e ver qual o resultado. Tá certo? Vamos aqui. Estrutura. Bom, como podemos ver, ele vai imprimir de 0 a 9. Né? Tudo isso é graças a essa linha de código aqui que nos permitiu ter um controle sobre essa expressão lógica aqui. Se eu fizesse isso e alterasse para 2, nós teremos uma alteração então no resultado final, certo? Vemos aí então que ele vai imprimir de 2 em 2, ok? Bom, se nós alterarmos isso aqui então para o for, nós vamos ver algumas mudanças. Podemos ver aí então a utilização da palavra reservada in, o for, e a função range, que se ela for utilizada assim, ele entende então que esse parâmetro aqui é simplesmente o limite, porque range já vem pré-definido o início e o incremento. Isso significa que eu posso colocar ela nessa configuração ou assim, que ele vai entender da mesma forma, porque ele já vem com o início, que é isso significa que o i tem como primeiro valor o 1 e o seu incremento ele vai ser incrementado então de 1 em 1, tá certo? Se eu colocar 2, o primeiro valor de i é 1 e ele vai ser incrementado então de 2 em 2 até ele chegar no último número que seja menor do que 10 dentro deste incremento, tá ok? Então nós vamos deixar assim, certo? E vamos agora, eu quero que o i tenha o valor 0 no começo. Nós colocamos aí os 2 pontos, não esquecendo dos 2 pontos, e mandamos agora ele imprimir para um print no valor de i, ok? Então, vamos aí dar uma quebra um salto de linha,
E nós terminamos aí a nossa função. Vamos dar F5 e vamos pedir para ele executar. Como podemos ver, ele também imprimiu os arquivos, os números, com as diferenças que nós podemos observar de um para o outro, ok? Bom, pessoal, vamos ver agora as exceções e o tratamento delas na linguagem Python. Até porque foi uma das primeiras coisas que Guido pensou ao criar Python, foi que Python fosse capaz de tratar as exceções, né? Que a linguagem ABC, que era utilizada na época, não era capaz de tratar as exceções, e Guido queria muito que isso fosse possível. Então criou Python logo na sua primeira versão, como nós vimos na videoaula introdutória. Nós vimos que logo na primeira versão, a 0.9.0, ela já vinha com tratamento de exceções, certo? Então nós vamos ver aí um exemplo simples. Nós vamos aí abrir uma nova janela, idle. A outra já estava bastante carregada de linhas de código. Vamos aí, então criar a nossa lista, certo? Você agora já está familiarizado com o que é uma lista e como ela é declarada. E agora vamos mandar imprimir então a posição 5 da lista, né? Só que essa lista não tem 5 posições, ela só tem 3. Logo ele vai dar uma mensagem de erro, ele vai gerar uma exceção, certo? Porque o código interno do interpretador, ele sabe que não se pode acessar uma posição que não existe em uma lista, certo? Então, como que a gente pode tratar essa exceção? Como que a gente pode evitar de que essa mensagem aqui apareça? O que a gente pode fazer? Bom, o Python fornece 2 comandos, o try e o except. São 2 palavras reservadas, né? Como nós já vimos lá, as 29 palavras reservadas do Python. Ele fornece essas 2 aqui para que a gente possa tratar o erro, né? Você pode reparar aqui que o bloco de código aonde pode haver o erro, ele fica entre o try e o except, certo? Então, antes do bloco de código que pode conter o erro, você coloca o try. E depois, quando ele termina, você coloca aí o except, ok? Vamos a um exemplo que já está pronto. Nós vamos aqui apenas mostrar para vocês, certo? Aqui nós temos uma função que ela cria uma lista, né? Você vai entrar com a quantidade de elementos que a lista vai ter. Esse trecho aqui de código aqui, esse comando aqui, quando você coloca essa configuração aqui, você está criando uma lista com N termos que você definiu e você está usando o operador aqui de multiplicação. Lembra que o operador de soma e o operador de multiplicação podem ser usados, né, em listas, tuplas, strings. E essas aspas dentro do colchetes significa que são valores vazios que você está adicionando para N elementos da lista, ok? Aqui, esse laço é para a gente poder inicializar os elementos. Lembrando, gente, comentários em Python é feito com o jogo da velha, tá certo? Você coloca o jogo da velha e você pode fazer os comentários, inicializando os elementos da lista. Ok. Aqui nós vamos o quê? Tratar a exceção. Aqui, na verdade, você lança a exceção, né? Aqui você lança a exceção e na hora da compilação, caso haja mesmo erro, você trata ela, tá ok? Vamos lá então, lembrando que o trecho de código onde pode haver problema, ele está sempre entre o try e o except. Aqui no slide a gente pode ver que foi colocado de maneira equivocada o comando except paralelo ao bloco de código que pode conter o erro. O comando except ele deve estar paralelo com o try, tá certo? Igual está aqui no trecho de código.
é aqui que está correto e não aqui, tá ok? Então aqui o index erro e aqui você coloca a mensagem que você quer ou a execução daquilo que você quer que seja feito, certo? Então nós vamos executar, vamos dar aqui um F5 e vamos ver aqui, cria lista, certo? Entrar com a quantidade de elementos, eu quero que minha lista tenha 5 elementos. Repare que na hora que ele criou, ele inicializou nesse trecho de código aqui, e na hora que ele terminou, eu pedi para ele imprimir até n mais 2. Como eu coloquei 5, então ele ia imprimir até 7. Só que, como minha lista não tem 7 elementos, eu disse que eu lancei um erro. Eu lancei a exceção aqui. N mais 2 vai extrapolar, né, a quantidade de elementos. Então, o que eu fiz? Erro de índice. Então, eu mando essa mensagem e foi o que ele fez. Tá certo? Bom, pessoal, é isso aí de tratamento de exceções. Tá certo? Agora nós vamos ver funções em Python. Vocês me viram aí durante algumas aulas utilizando o dash, né, as funções. Então, agora nós vamos ver realmente como são feitas as funções em Python. Nós vamos ter alguns exemplos, tá certo? As funções em Python elas são definidas, como eu já apresentei algumas vezes, usando a palavra-chave def. Ela é seguida pelo nome da função, um par de parênteses que pode envolver algumas variáveis, os 2 pontos e o bloco de comandos. Lembrando que o nome de uma função deve seguir as mesmas normas utilizadas para a criação de nome das variáveis. Vamos relembrar? O nome das variáveis não pode começar com números, não pode começar com caracteres especiais e também não pode ser o nome de palavras que já são reservadas, tá certo? Temos aí um exemplo genérico de uma função, né, que segue a descrição aqui em cima. Nós temos o def, o nome da função, parênteses, que pode ter argumentos aí ou não, e os 2 pontos que marcam o início do bloco de comandos, que são esses daqui, e aqui o return, que você pode utilizar ou não. Certo que você não precisa definir o tipo da função, ok? Assim como você não precisa definir o tipo da variável, você também não precisa definir o tipo da função, certo? Temos aqui um exemplo real, uma função soma. Ela pega uma lista, certo? E uma variável chamada soma e atribui o valor 0. Esse for, você cria o num, e o num ele vai receber elemento por elemento da lista. É isso que quer dizer esse trecho de código da linha 4. Ele significa que o num vai receber elemento por elemento da lista, e soma vai receber a soma de todos os elementos, a soma de um por um dos elementos até que esteja completo. Traduzindo, essa função vai somar todos os elementos da lista que foi criada. Ok? Bom, pessoal, é isso aí. Vamos agora aqui a alguns exemplos de funções do Python. Algumas funções interessantes aí para a gente poder estar vendo, né? Como o print, que em Python você pode imprimir de 2 formas diferentes. Você pode imprimir dessa primeira forma aqui, onde você imprime, onde você coloca logo ao lado do texto correspondente à variável, você já coloca a variável, certo? E também você pode imprimir dessa forma, como nós vemos na linguagem C. Primeiro você coloca aqui os caracteres, os identificadores dos caracteres, né? Por exemplo, D aqui para imprimir valores inteiros, né? Nós temos aqui embaixo aqui os caracteres possíveis, %C para caracteres, S para strings, D ou I para inteiros na base 10, o %O para inteiros na base 8, %X para inteiros com base 16 e o %F e o %G para floats. Uma observação é que o %F mostrará o número sempre como float, exemplo aqui, enquanto o %G irá reduzi-lo, certo? Ele irá mostrar apenas valores diferentes de 0 depois do ponto, tá certo? Aí talvez vocês perguntem, tá, mas por quê? Qual seria a diferença aqui de usar essa primeira e essa segunda forma? Bom, pessoal, às vezes fica a gosto de quem está programando, mas suponho eu que devido ao fato de às vezes
utilizamos em um print muitas variáveis, essa primeira forma seja mais vantajosa para que eu não venha a escrever uma parte extensiva nesse trecho aqui e depois desse porcento colocar também uma parte extensiva de variáveis que podem não ser do mesmo tipo, mas de tipos variados, eu posso acabar esquecendo. Aqui já me garante que eu já sei do que se refere e a variável, do que se refere e a variável, tornando assim mais simples. Creio que essa segunda forma seja para trechos mais pequenos, para trechos menores, onde não envolva a impressão de tantas variáveis. Tá ok? Bom, o input, né, como vocês viram aqui no exemplo, que está até aberto ainda, nós temos aí, ó, o input, né, vamos deixar aqui aberto para que vocês possam ver uma exemplificação. A função input ela tem a condição de mostrar um texto, como vocês podem ver aqui, foi o que eu fiz, eu coloquei input e coloquei um texto. Entre com a quantidade de elementos que a lista terá e fechei os parênteses. Esse parênteses aqui, ele corresponde a este aqui. Vocês vão entender agora por que a input está dentro do int com esses parênteses, certo? Este valor, que ele espera que o usuário entre com ele, será salvo como uma string, certo? Caso houver a necessidade de converter a string para algum tipo, utiliza-se uma das expressões categóricas, exemplo, int e float. Foi o que eu fiz, como eu precisava de um valor inteiro e eu sei que o input ele vai armazenar uma string, eu precisava converter esse valor para inteiro para poder inicializar a lista, para poder ser utilizada também aqui no for, certo? Então aí nós temos alguns exemplos também, como o input digite o telefone, né? Se eu quero armazenar ele como string mesmo, e a nota de um aluno, nós aí utilizamos a expressão categórica float para o input com o texto e a partir dele esperar que o usuário digite um valor e seja convertido para o tipo float. Tá certo? Bom, pessoal, terminamos então aí as nossas características específicas aí da linguagem. Na próxima videoaula nós vamos ver alguns exemplos de alguns exercícios da linguagem, tá certo? Só para a gente poder ver mesmo ali a linguagem funcionando, em alguns exercícios um pouquinho só mais complexos do que a gente já tem visto, tá certo? Então é isso aí, pessoal, até a próxima videoaula.